Estarmos aqui, neste lugar, nos sentimos em casa, quando chegamos aqui. Para quem não sabe, nós somos maranhenses, ali de Rosário, próximo de São Luís. Estamos aí fora do Maranhão há uns 8 anos, mas ainda temos sangue maranhense ainda correndo pelas nossas veias. Somos nordestinos, graças a Deus. Quem encontrou? Amém? 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu, porque lhe teria dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde tu querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não quer ir. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. A igreja pode repetir comigo esta última frase desse versículo? Segue-me. 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 Aleluia. Os irmãos podem sentar, mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos assim estar explanando a palavra do Senhor, glorificando a Deus todos os dias. Louvo a Deus pela vida do diácono Marcos, a Angelita que está nos acompanhando, a Lisete, a Ângela, a minha esposa que acabou de louvar. Glória a Deus pela vida de todos. A palavra de Deus, ela nos apresenta um homem chamado Pedro, ou Simão Pedro, ou Cefas, como Jesus lhe chamou. Nós vemos esse homem na Bíblia Sagrada e ele vem desde o início do ministério de Jesus, pois quando começamos a ouvir falar sobre Jesus, nos 3 evangelhos, o Mateus, Marcos, Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Esses, então, sinóticos significa ver em conjunto. Então, para entendermos temos que juntar os 3 e lê-los, os 3 juntos, e então temos uma visão completa do ministério de Jesus. Cada um assim escrevendo da forma que viu, da forma que leu, da forma que aprendeu. Alguns ouviram, como é o caso de Marcos, ouvindo diretamente de Pedro. O Marcos escreve o seu ministério ouvindo Pedro ditar a história. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos torna e nos traz o evangelho de Cristo Jesus e os seus 12 discípulos, aqueles que o acompanhavam. E Pedro é um exemplo claro deste homem, deste seguidor de Jesus Cristo. Quem era Pedro? Pedro era um homem que tinha nascido em Betsaida e ele era casado. Irmão, como é que o senhor sabe que ele era casado? Porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra dele. Se ele tinha sogra, logo ele tinha esposa. Não é possível ter sogra se não tem esposa. Glória a Deus. Então, Pedro, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador. Ele trabalhava em sociedade com seu irmão André. E então nós vemos na palavra de Deus que Pedro não era um desocupado. Ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho, ele tinha um sócio. Nós vemos na palavra de Deus também que Pedro, ele era um homem sanguíneo. Como é que você sabe disso? Nós percebemos que alguém é sanguíneo pelas respostas que ele nos dá. E nós vemos na palavra de Deus que Pedro, ele sempre foi muito sincero. E eu gosto muito de Pedro
porque ele tem essa característica que todo cristão deve ter. Ele tem a verdade dentro dele. Ele trabalha com a verdade. Ele escuta o que Jesus diz. A palavra do homem deve ser sim, sim, não, não. Assim como Paulo nos escreve. Então nós, quando vemos a palavra de Deus, nós percebemos que Pedro, ele tem essa sinceridade dentro dele. Ele não precisava disfarçar quem ele era. Aleluia. Nós temos um grande problema na nossa sociedade hoje. É que as pessoas na escola são uma coisa, na igreja é outra. No trabalho é uma coisa e na igreja é uma coisa totalmente diferente. Uma pessoa do trabalho, se te encontrar na igreja, olha para você e diz: quem é você? Eu não conheço você desse jeito. Lá no trabalho você xinga, lá no trabalho você ofende, lá no trabalho você fala coisas imorais, e aqui você é santo, aqui você glorifica, aqui você exalta. Quem é você que lá na escola você fica com um e outro, anda de qualquer jeito, usa roupas indecentes, e aqui você usa roupa longa e mostra ser uma coisa que você não é? Nós vivemos e vemos essas pessoas trabalhando todos os dias e andando, chegando na igreja, colocam hoje o que é um uso obrigatório, as máscaras. Antigamente nós pregávamos nas igrejas e dizíamos: tirem as suas máscaras. Hoje nós dizemos: coloquem as suas máscaras por questão de segurança. Mas o que eu estou falando aqui não é de máscara natural, estou falando de uma máscara espiritual que todo mundo coloca na sua face. Chega na frente do pastor, disfarça, finge ser algo que não é. Pedro não, Pedro é diferente. Ele não gostou, ele fala. Ele não concordou, ele diz. Os outros discípulos não concordam, mas ficam bem caladinhos. Mas Pedro não, chama Jesus e diz: ó Senhor, eu não gostei desse negócio. Ele era repreendido direto. Mas por quê? Porque ele falava o que sentia, o que tinha dentro do coração dele. E eu aprendo uma coisa com Pedro: que quem é mais corrigido, esse aprende mais do que os outros. Glória a Deus! Aleluia! E eu quero lhes contar a história deste homem. Em Marcos capítulo 1, versículo 16 até o versículo 18, nos conta sobre a sua conversão. No versículo 16 diz que, andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: segue-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu gosto muito dessa expressão de Marcos, porque Marcos ele escreve aos romanos. E o romano, ele tem esse espírito guerreiro, ele tem no seu DNA a guerra, a batalha. E Marcos, quando escreve aos romanos, ele é bem claro, ele é curto e ele é grosso. Ele diz: é assim, assim, assim. Quando Jesus passou, olhou, estava Pedro e o seu irmão André pescando. Ele olhou para eles e disse: segue-me. E o que eu acho mais interessante é que no versículo 18 ele diz que no mesmo instante, em outras traduções diz imediatamente. Se isso para você não é um amor à primeira vista, para mim é. Porque ele não perguntou: Senhor, te seguir para onde? Para onde o Senhor está indo? O Senhor está indo para Galileia, para Judeia? Para onde é que o Senhor está indo? O Senhor vai permanecer aqui na Galileia? Para onde é que o Senhor vai? Você vai acompanhar o Rio Jordão? O Senhor vai fazer o quê? Qual é o teu ministério? Qual é a palavra que tu prega? Não, a palavra de Deus diz que imediatamente Pedro larga de fazer o que está fazendo e vai seguir a Jesus. Aleluia! Amor à primeira vista. Uma geração que está em busca de renúncia tem que se apaixonar por Jesus à primeira vista. Aleluia! A Bíblia diz que Pedro larga tudo que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando. Ele não se preocupou mais em guardar as suas redes. Ele imediatamente larga o que ele está fazendo e vai seguir a Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele faz uma promessa para Pedro. Ele diz: Pedro, eu te farei pescadores de homens. E no capítulo 5 de Lucas, do 4 até o 8, a Bíblia diz que Jesus, os discípulos acabaram de voltar ali de uma pescaria que foi frustrada, que não deu nada. E nós vemos que quando eles chegam, Jesus diz a eles: Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Observa no versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros, um ao outro do barco, para que viessem ajudá-los.
E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. No versículo 8 diz que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você é pescador de homens. Aleluia a Deus. Olha para mim. O que Deus fala, Ele cumpre. Glória a Deus. Jesus estava pregando. Jesus diz: Pedro, afasta um pouco o teu barco, para que a água venha anunciar mais alto a minha voz. Todos nós que já ficamos no rio, nós percebemos que quando falamos ou gritamos, quem está na margem consegue nos ouvir. O espelho da água consegue levar o som mais longe. E Jesus está usando isso. E quando Pedro vê a pesca maravilhosa, ele se assombra diante de Jesus e diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu não me importo se você é pecador, eu não me importo com a quantidade dos seus pecados. O que importa para mim é que eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus, ele não pergunta quantos pecados Pedro cometeu naquele dia. Ele quer saber a obra que ele vai realizar na vida de Pedro. Ele tem conhecimento total da vida de Pedro. Ele sabe quem é Pedro. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você nunca chamaria Pedro. Você diria: eu? Ali é ignorante, meu irmão. Ali é só na patada. Não tem jeito de trabalhar com ele. Irmãos, uma coisa que esse nosso ministério nos ensina, e a nossa vida tem nos ensinado, é que essas pessoas, por mais grossas, mais duras que elas sejam, nos momentos de dificuldades, são as únicas que permanecem do nosso lado. Porque em todo tempo eles estão sendo sinceros com a gente. Glória a Deus. É uma verdade que flui no sangue deles. Aleluia, Deus. Se você chega para uma dessas pessoas e pergunta: rapaz, eu comprei essa calça aqui, você achou bonito? Se ele não achou bonito, meu irmão, ele vai falar: essa calça é feia. Você até zanga, você se ofende, mas quando você sai, você diz: rapaz, fulano de tal é sincero. Quando eu quiser ouvir a verdade de alguém, eu vou nele. Aleluia. Deus está chamando homens que estejam dispostos a falar a verdade. Glória a Deus. Chega de massageador de egos. Chega de pessoas que pegam o microfone para dizer: ah, você vai ser rico, você vai ganhar dinheiro. Vem para Jesus que Jesus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar isso, vai te dar aquilo, e você não vai sofrer mais. O evangelho da Bíblia Sagrada não é esse. O evangelho da Bíblia Sagrada é: venha após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 até o versículo 31, o Senhor disse a Pedro, Pedro disse ao Senhor: Senhor, se és tu mesmo, faz-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que a tempestade está batendo no barco, na polpa do barco. As ondas estão abalando. Os discípulos estão desesperados. E no momento de terror, no momento de susto, chegam até a confundir o seu mestre com um fantasma. E Jesus olha para eles e diz: não tema, sou eu. Quando ele diz sou eu, todos dentro do barco acreditam. Ou pelo menos não tem coragem de dizer que não acredita. Mas tem um dentro do barco que é sincero. Aleluia. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu mesmo, diga que eu vá até ti sobre as águas, assim como o Senhor está. Aleluia. Eu imagino Jesus olhando para ele, abrindo um sorriso e dizendo: só podia ser Pedro. Vem, Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Pedro coloca o seu primeiro pé para fora do barco. E ele percebe que pisar na água com a ordem de Jesus é como se pisasse no chão. Ele coloca o seu segundo pé e ele começa a andar em direção a Jesus Cristo. E enquanto ele está focado em Cristo, ele não vacila, ele não naufraga, ele não afunda. Enquanto ele está focado em Jesus, o vento não lhe faz mal algum. Mas na hora que ele tira o foco de Jesus e começa a prestar atenção na força do vento e nas ondas, ele começa a afundar. O que eu aprendo com isso? O coronavírus está aí, aterrorizando todos. Mas se nós estivermos focados em Jesus, Aleluia a Deus. nós continuaremos andando assim como disse Davi. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Glória a Glória Deus. a eu não temerei mal algum. Mas por que, Davi? Porque tu estás comigo. Deus. Aleluia. Oh, Senhor Deus. Tem muita gente que critica Pedro. Ah, mas Pedro duvidou. A fé de Pedro foi pequena. Além de Jesus, qual outro homem na Bíblia Sagrada andou sobre as águas? Fora Jesus, qual outro discípulo dos 12 andou sobre as águas? Quem? Pedro. Quem foi? Pedro. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele tinha coragem. Ele tinha fibra. Ele tinha vontade. Ele afundou, mas afundou andando sobre as águas. Glória a Deus. Ele afundou, mas ele afundou tentando chegar em Jesus. Glória a Deus. Eu imagino que os outros discípulos, quando viram Pedro tocar o primeiro pé em cima da água e não afundar, eles disseram: podia ser eu. Eu podia ter tido a coragem de dizer: Senhor, eu posso ir até você. Ou alguns dizendo: se fosse eu que tivesse ido, eu não tinha afundado. Mas só sabe viver a experiência com Jesus quem tem coragem de sair do barco e andar na direção dele. Aleluia. Glória. Muita gente vai te criticar, vai dizer: eu faria melhor do que você. Mas eles não tiveram a coragem que você teve de sair em direção a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Nós aprendemos o caráter de Pedro. Pedro confessa diante de Jesus que ele é o Cristo. Em Mateus capítulo 16, do versículo 3 até o versículo 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem, Senhor, que tu és João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda que Jeremias. E vocês? Perguntou ele: quem dizem que eu sou? Irmãos, dos 12, quem você acha que respondeu a pergunta de Jesus? Aleluia. Pedro. E olha o que Pedro disse: tu és o Cristo. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória. O Filho do Deus. Sabe por que Pedro tinha certeza do que estava falando? É porque ele já havia passado por experiências com Cristo. Glória a Deus. E quem carrega as marcas sabe quem está seguindo. Glória a Deus. Pedro, quando ouviu falar de Jesus, ele seguiu imediatamente. Mas toda hora, Pedro estava do lado de Jesus, fazendo perguntas e sendo tratado por ele. Aleluia. Você está disposto a ser tratado por Jesus? Eu pergunto a vocês: vocês sabem quem é o Deus que vocês servem? Tem muita gente que diz: eu sou crente, mas quando pergunta por que você é cristão, não sabe.
mesmo diz que nós devemos estar sempre prontos a responder a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. E quando te pedirem a razão da tua fé, eu imagino se alguém chegar para Pedro e perguntar: Pedro, qual é a razão da tua fé? Ele diz: porque eu sei quem eu seguia, eu sei quem eu sigo, ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, Simão, porque isto não te foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Aleluia. Eu imagino nesse versículo aqui, no versículo 16, que Pedro abriu um sorriso tão grande, dizendo: olha, nota 10 com Jesus. Hoje ele não me dá bronca de jeito nenhum. Hoje é paz até a noite. Ganhei o dia com essa resposta de Jesus. Ninguém teve coragem de falar o que eu falei. Nesse momento Pedro está sendo usado por Deus. Mas no mesmo versículo, no mesmo capítulo, no versículo 22 e 23, Jesus está falando para os discípulos: olha, eu serei morto, o Filho do Homem é necessário que ele morra. E Jesus interrompe, e Pedro interrompe Jesus e diz: Jesus, vem cá rapidinho. Tira Jesus no meio da multidão e diz assim: Senhor, para de falar essas coisas, o Senhor não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. É Deus. Aleluias. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Tem gente hoje, irmão, que se ouvir uma palavra dessa desvia e nunca mais pisa na igreja. Tem crente hoje que se ouve uma repreensão dessa, até na justiça entra contra o pastor. Mas o irmão Pedro não. O irmão Pedro é diferente. Aleluia. A Bíblia não diz que Pedro desviou. A Bíblia não diz que Pedro deu um soco em Jesus. Por mais estressado que ele era, eu entendo que Pedro abaixou a cabeça e ouviu a repreensão. Ainda há pouco ele estava sendo elogiado, mas agora ele está ouvindo uma repreensão. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo aqui, irmãos, que nós devemos ser crentes, ter caráter o suficiente para receber um elogio. Aleluia, aleluia. Nós devemos ser crentes, ter caráter o suficiente para ouvir um aplauso, mas também devemos ser crentes para ouvir uma repreensão. Glória a Deus. Temos também de ser crentes o suficiente para ouvir uma bronca, para ouvir uma crítica. Pedro era crente. Ele soube ouvir o elogio de Jesus, mas quando veio a repreensão, ele também soube ouvir. Mas a Bíblia diz também que em Lucas capítulo 22, versículo 31, que os discípulos estão cercando a mesa. E está todo mundo ceando, todo mundo está feliz. E Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. No nosso meio tem um traidor. Todos começam a olhar um para o outro e dizem: quem será o traidor? E daqui a pouco a conversa muda. Eles não estão procurando mais quem será o traidor. Agora eles estão querendo saber, pastor, quem será o maior no reino dos céus? Quem é que vai ser maior? Será que sou eu, João? Ou será que é você que vai ser maior do que eu? Será que é você, André? Está uma confusão entre eles. E a Bíblia não diz quem começou a confusão. Quem começou a perguntar quem será o maior no reino dos céus?
Mas no versículo 31 do mesmo capítulo, um pouco mais embaixo, Jesus começa a repreender os discípulos e ele olha para quem? Ele olha para quem? Pedro. Para Pedro. O que ele diz para Pedro? Ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como peneira o trigo. Aí eu pergunto para os irmãos: quem vocês acham que começou a confusão? Irmão Pedro. Porque Jesus não se direcionou a João, não se direcionou a André. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar como peneira o trigo, mas eu orei por ti. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? É que por mais defeitos que nós tenhamos, todo mundo olha para você e diz assim: você é cheio de defeitos. Olha para ele e diz: sim, sou cheio de defeitos, mas eu tenho um Deus nos céus. Glória a Deus. Eu tenho um advogado diante de Deus que intercede por mim. Eu peco e ele diz: Senhor, tem misericórdia dele. Eu tenho um Deus no céu, Jesus Cristo de Nazaré, dizendo: Senhor, tem misericórdia dele, cuida dele, não deixa Satanás peneirar ele como um trigo. Senhor, não entrega ele na mão do maligno, ele é meu. Aleluia. Amando no mesmo capítulo, no versículo 33 e 34, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 10 vezes você me negará. No versículo 33, Pedro está dizendo, declarando seu amor por Jesus. Está dizendo: Jesus, olha, eu vou contigo até a morte. Se for possível, eu vou contigo aonde o Senhor for. E no versículo 34, Jesus está desmentindo Pedro. Pedro está fazendo uma promessa para Jesus. Pedro está fazendo uma promessa para Jesus. E qual é a promessa? Ele está dizendo: eu vou contigo até a morte. E Jesus está olhando para ele e está dizendo: você é mentiroso, Pedro. Você não vai cumprir a sua promessa, porque ainda hoje você me negará 3 vezes. No começo nós vemos Jesus falando para Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens. Logo depois nós vemos Jesus ungindo a Pedro, dizendo: olha, Pedro, você é pescador de homens. Jesus fala e cumpre. Pedro não, Pedro é diferente. Ele diz: Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas nós vemos ainda que Pedro, ele entra em crise. A crise de Pedro. Jesus está com seus discípulos e ele diz: levantem-se, vamos, porque está próximo que nos traiu. E quando eles se levantam, que estão indo, vem o exército. E eles perguntam: quem é Jesus? E Jesus apresenta-se a eles e diz: sou eu. Sabe o que acontece quando ele diz sou eu? Toda a multidão cai. Ele se levanta. E quando eles se levantam e vêm para prender Jesus, Pedro lembra da promessa que fez para Jesus. Qual foi a promessa? Eu vou contigo até a morte. Pedro saca de uma arma que ele carregava. Acredito que ele era ou paraense ou maranhense. Não gostei. Puxa a faca da cintura e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro ali está declarando e dizendo: eu declaro guerra contra Roma. Ninguém toca no meu Senhor. Eu prometi para ele e eu disse para ele que iria com ele até a morte. Mas Pedro é chocado com a atitude de Jesus. Jesus vai lá, conserta a orelha de Malco e diz: Pedro,
Se eu quisesse, eu não precisaria pedir a você. Eu clamaria ao meu Pai, e Ele mandaria os seus anjos me defender. Pedro entra em crise porque ele não está entendendo. Ele disse que ele iria com Jesus até a morte. Ele está correndo para cumprir a sua promessa. E Jesus está dizendo: Pedro, eu não necessito que você faça isso por mim. Eu imagino Pedro virando as costas e saindo correndo. E logo no Mateus capítulo 26, do versículo 69 até o versículo 75, nós vemos que Pedro está acompanhando Jesus de longe. E quando ele está do lado de fora, naquela noite fria, ele está junto à fogueira, se aquentando. E a Bíblia diz que uma serva chega e diz: olha, você andava com aquele Jesus que está sendo julgado lá dentro. Ele diz: você é doida, não conhece esse Jesus não. Logo mais tarde ele está no átrio. Alguém chega para ele e diz: olha, eu conheço você, você andava com esse Jesus que está sendo julgado. Ele diz: eu não conheço ele. Daqui a pouco toda a multidão se volta para Pedro e diz: Pedro, olha, eu conheço você, você é galileu mesmo. Você andava com aquele Jesus. E Pedro, no medo de ser preso, faz o que Jesus disse. Nega Jesus pela terceira vez naquela noite. E quando ele escuta o cantar do galo, ele se lembra da voz de Jesus dizendo: Pedro, você me negará 3 vezes. Agora o homem que tinha atitude, agora o homem que era destemido, que falava o que queria, que dizia o que pensava, está com medo, está chorando, está triste. Para ele parece que tudo acabou. Mas nós vemos lá em João